Estão bem, gente? Amém? Glória a Deus, né? Ah, Temos motivos para agradecer ao Senhor, né? Quando a gente para pensar, de verdade, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Assim como pela manhã o pastor Eduardo agradeceu a Deus por essa igreja, por essa comunidade. Assim também quero fazer o mesmo, iniciar esse tempo agradecendo, né? Gente do céu, como essa igreja é uma igreja muito boa. Como que vocês são da hora, gente. Não consigo achar uma outra expressão para dizer como é bom fazer parte dessa família. Como eu me sinto bem, como me sinto acolhido, como me sinto em casa. Como eu me sinto em casa. Alguns meses atrás, em conversa com a Aline, eu falei assim: amor, o que eu sinto aqui na mesa, em outras comunidades eu demorei um pouquinho mais. Porque é uma construção, né? Essa comunhão, ela é uma construção, ela não surge do nada. Por mais que haja um interesse, mas precisa ser construído. Vínculos, laços, eles precisam ser construídos. E eu louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa família. Ontem, eu e minha família, nós mudamos de casa. E tudo isso surgiu através de uma conversa, de um cuidado do Ministério de Patrimônio e Finanças, através do Felipe. O Felipe veio assim para mim: pastor, está tudo bem com vocês? Eu falei: não, tá tudo bem. Eu dei aquela resposta, sabe? Normal, tá tudo bem. Não, tá tudo bem mesmo. Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei: não, tá tudo bem, não estamos precisando de nada. Tem certeza? Com a chegada do João, como que vocês estão? E lá em casa, eu e a Aline, nós incomodados um pouco pela logística da casa, né? A casa é um apartamento muito bom, esses apartamentos sem condomínio, muito bom, cobertura, porém os quartos são minúsculos. E nós estávamos preocupados porque a gente não tinha onde colocar o berço do João. Eu falei assim: gente, vamos colocar o berço do João na sala, né? Nós até ganhamos o berço, ganhamos uma cômoda, uma família aqui da nossa comunidade. Eu falei assim: eu não tenho onde colocar, o que eu faço? E eu assim, né? E o Felipe perguntando: pastor, e a casa? Está comportando vocês? Aí eu falei: ah, Felipe, não. Então vamos pensar aí, pastor. Vamos aí, vamos se mover. Então eu quero agradecer a Deus, primeiramente pelo Ministério de Patrimônio e Finanças, pelo esforço em poder gerar a minha família um cuidado maior, né? E aí nesse processo de mudança de casa, né? Outras pessoas foram se envolvendo, né, no auxílio, na ajuda, até mesmo, né, na mudança de forma literal, né? Então eu quero louvar a Deus por alguns irmãos aqui na nossa comunidade, né, que estão presentes aqui. O Luiz fez força, né, Luiz? Como, né? Obrigado, meu irmão, né? O Norberto, o Roberto, pessoas que fizeram força. Outras pessoas também da nossa comunidade, meu sobrinho Pedro, como não esquecer, né, Pedro? Né? Meu sobrinho Pedro também esteve ali, juntamente com meu cunhado. Outras pessoas também que indiretamente estiveram envolvidas. O Alisson também nos ajudou na sexta-feira. E outras pessoas que se envolveram de diversas formas para que eu e minha família nós tivéssemos esse cuidado. E fora que todo domingo, pastor, a gente ganha presente para o João. Todo domingo parece uma sacolinha. Todo domingo. Isso quando na semana eu entro na minha sala, tem um pacotinho lá em cima da mesa. Isso é cuidado do Senhor. E eu louvo a Deus por essa comunidade, por essa família. E quando eu converso com outras pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, as pessoas perguntam: como que é Santo André? Né? Como que é? O povo lá é metido. O povo lá se acha. Né? Tem gente que acha que vocês são metidos, gente. Desculpa falar, mas é uma realidade. E tem gente que acha que o pessoal de Santo André é tudo narizinho em pé. Tem gente que acha que vocês são assim. E as pessoas perguntam: e aí, pastor, como que é? O povo é metido mesmo? E aí eu falo assim: olha, eu achava também.
Eu achava. É porque eu não conhecia. E para algumas pessoas eu falo assim: vai lá conhecer. Porque só conhecendo, só estando aqui, é que realmente vocês saberão o que é fazer parte da família Imesa. Para outras pessoas eu falo: gente, é a melhor igreja. Sem sombra de dúvida. É a melhor igreja. Uma igreja abençoada. E para as pessoas mais próximas da família, eu começo a compartilhar, a testemunhar diversas experiências que, nesse longos meses que nós estamos aqui, que parece anos, né? Eu agradeço a Deus mesmo pelo carinho, pelo amor que vocês têm derramado, não só sobre a minha vida, mas sobre toda a minha família. Então eu louvo a Deus. Esse ano 2024, para nós em casa, é um ano de, né, muitas coisas novas. Porém, graças a Deus, em todas elas, o Senhor tem cuidado de nós. E vocês têm sido um sinal do cuidado de Deus para com a nossa casa, para com a nossa família. E o tema da pregação de hoje, eu quero falar sobre um coração alinhado com Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós temos um coração alinhado com Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eloá está perguntando se vai ter túnel. Eloá, não vai ter túnel hoje não, Eloá. Mas a gente vai fazer o seguinte, tá, Eloá? Para a gente não ficar sem túnel, na hora da ceia, tá? Na hora que eu chamar as crianças, a gente vai fazer um túnel reverso. Então vamos combinar isso aqui agora, tá bom, Eloá? Ó, então na hora da ceia, na hora que as crianças vão ser as primeiras a ser servidas. Então a igreja, a gente vai fazer um túnel, as crianças vão lá para o fundo e vão vir para o altar no túnel. Tudo bem? Pode ser, Eloá? Pode ser? A gente vai fazer um túnel reverso hoje. Tá bom, crianças? Então na hora que eu falar assim, a primeira ceia das crianças, todas as crianças vão lá para o fundo da igreja. Aí a gente vai fazer um túnel para a gente receber as crianças hoje. Ao invés de nós despedirmos, nós vamos acolher as crianças aqui no altar. Amém? Para as crianças não ficarem sem túnel hoje, né? Olha só, as crianças querem o túnel. Está resolvido, tá bom? Então 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 18, diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Há uma versão que diz, né? Alegre-se sempre no Senhor, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Muitas vezes, quando nós falamos de gratidão, e para algumas pessoas tornou meio que um mantra, né? As pessoas, sei lá o que, falam qualquer coisa, gratidão, né? Gratidão. Tem aqueles que falam gratiluz, que é gratidão com luz. E muitas pessoas associam a gratidão apenas com alguns acontecimentos da vida. Então, se meu dia foi bom, aí eu termino o dia dizendo gratidão. Se eu conseguir, tem uma galera aí que foi fazer Enem hoje, né? Se eu fui bem no Enem, gratidão. Se eu conquistei algo, gratidão. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos, entendemos que a gratidão não é apenas uma reação positiva a bons eventos. A gratidão é muito mais do que isso, e o apóstolo Paulo aqui, em 1 Tessalonicenses, nos desafia a um novo nível de gratidão. Em tudo dai graças, em tudo. Isso significa agradecer mesmo em meio às dificuldades, agradecer mesmo em meio às lutas, agradecer até mesmo nos momentos de perda. E hoje nós vamos explorar um pouquinho como nós podemos cultivar essa gratidão profunda, duradoura, que não depende das circunstâncias, mas nos aproxima ainda mais de Deus. Esse texto de 1 Tessalonicenses, é difícil para Tessalonicenses, né?
Esse texto de 1 Tessalonicenses, ele é direto, mas ele é profundo, mas também ele é desafiador. Paulo está escrevendo uma comunidade de crentes que viviam perseguição, que estavam vivendo grandes dificuldades por causa da fé, por crer em Jesus. E ainda assim, mesmo passando por todas essas lutas, passando por todas essas dificuldades, o apóstolo Paulo os orienta: alegre-se sempre no Senhor. Mesmo passando por dificuldades, alegre-se. Mesmo passando por lutas, ore sem cessar. Mesmo passando por dificuldades, mesmo sendo perseguidos, em tudo dai graças. Esse primeiro elemento que o texto nos traz, estejam sempre alegres. Estar sempre alegre é difícil. É difícil estar sempre alegre. Porém, a alegria é um dos fundamentos da vida cristã. Paulo não está falando de uma alegria superficial, uma alegria circunstancial, que depende de algo bom ou uma situação favorável. O apóstolo Paulo está falando de uma alegria constante e imutável, enraizada na presença de Deus, na esperança que temos em Cristo Jesus. Por saber quem nós somos em Cristo Jesus, por isso que nós podemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Essa alegria, ela é fruto de uma confiança que, independentemente do que enfrentamos, Deus está conosco, Deus está nos conduzindo. Independentemente das lutas, das circunstâncias, nós temos a esperança em Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. O Senhor, Ele já nos abençoou, e essa é uma certeza que nós temos em nosso coração. E é por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo diante das adversidades dessa vida. O melhor de tudo é saber que Deus está conosco, está nos conduzindo em triunfo. A alegria que Paulo aqui nos chama não é uma emoção passageira, mas é uma postura de fé. E a gratidão que nos mantém firmes e resilientes diante de tudo isso. Mesmo em meio às lutas, nós sabemos que Deus, Ele é o nosso sustento, é Ele que tem nos sustentado em meio às batalhas. É o Senhor que tem estado à nossa frente, diante dos nossos inimigos. Essa certeza nos enche de gratidão e nos ajuda a encarar as dificuldades com perseverança. Saber que Deus está conosco, gente, como isso é bom. Eu sempre gosto de usar aquela ilustração, que quando a gente é criança, hoje em dia é mais difícil, né? Mas antigamente, quando eu era criança, nós vivíamos na rua brincando, nós tínhamos nosso grupinho. A gente jogava bola, a gente fazia as coisas, a gente aprontava. E sempre tinha aquele grupinho que tinha uma rixa com outro grupinho. Os meninos da rua de cima, os meninos da rua de baixo, os meninos da vila tal, sempre acontecia isso. E no futebol, uma situação muito recorrente era aquele baixinho folgado. Todo grupinho sempre tinha aquele baixinho folgado. Eu nunca, pela minha altura, vocês viram que eu nunca fui o baixinho folgado, né? Mas sempre tinha aquele baixinho folgado que no meio da treta, no meio da confusão, ele sempre falava assim: você sabe quem eu sou? Sabe quem é o meu pai? Sabe quem é o meu irmão? Sabe de onde eu moro? Sempre tinha aquele baixinho folgado que fazia isso. É engraçado que esse baixinho folgado, ele não se garantia na sua força. Ele não se garantia porque ele era forte, maior. Não, ele se garantia com os outros. Com os amigos maiores, com o pai, que era alguma coisa, o tio, alguma coisa assim, ele se garantia nessa perspectiva. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança em Deus. Quando vem as lutas, quando vem as adversidades, nós podemos rir na cara do perigo. Quem já ouviu essa expressão? Né? A gente ri na cara do perigo, a gente ri na cara do inimigo, por quê? Porque nós sabemos quem está nos garantindo. A gente pode sorrir mesmo diante das adversidades, porque nós sabemos em quem nós cremos. É por isso que nós podemos nos alegrar em todo tempo, em todo momento. Outra expressão que o texto nos fala sobre orar sem cessar.
Paulo ele segue com um chamado de oração constante. E a oração é uma prática, meu irmão, minha irmã, não sei se você tem uma prática de orar, ore. Porque ela nos liga a Deus de forma contínua. Ela nos deixa conectado com o Senhor o tempo todo. Não que Deus não esteja conosco, Deus está conosco o tempo todo. Mas a grande diferença é nós estarmos conectados com Ele. Uma coisa é nós sabemos e temos a convicção de que Deus está presente em nossas vidas. Outra coisa é nós permitirmos que o Senhor faça parte da nossa vida. Porque se eu quiser ignorar a voz do Senhor, eu vou ignorar a voz do Senhor, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir meu rumo. Mas quando eu tenho a prática da oração, eu estou me conectando com o Senhor o tempo todo no momento. E essa expressão orar sem cessar, não significa que nós precisamos ficar o dia inteiro de joelho no chão orando, ou com os olhos fechados, mas que nós devemos sim, viver com o coração em constante comunicação com Deus. Eu creio que é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, os momentos que nós separamos para estar em comunhão com Deus. Aquele momento do secreto, que nós fechamos a porta do nosso quarto, entramos lá, dobramos o nosso joelho, falamos com o Senhor, apresentamos diante do Senhor as nossas petições, choramos diante do Senhor. Esses momentos são extremamente essenciais para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para a nossa fé. É importantíssimo, meu irmão, minha irmã, as orações comunitárias que nós fazemos aqui, por exemplo, às terças-feiras pela manhã. Em outros momentos e circunstâncias, quando nós damos as mãos, nós oramos juntos. É interessante que aqui no jiu-jitsu, para quem nunca veio aqui, ou nunca teve a curiosidade de vir, nós sempre iniciamos com um momento de palavra e oração. E no final nós sempre terminamos com um momento de oração. E é interessante que aqui nós sempre oramos de mãos dadas. Nós não simplesmente damos as mãos de qualquer forma, nós entrelaçamos as mãos assim, ó. Que nem casal dá. Né? Assim, a mão juntinho. Quem vem a primeira vez acha estranho, né? Oxe. Usou uma mão de homem lá, tudo suado, com a mãozinha assim, oxe, né? Mas sabe o que isso significa? Comunhão. Estamos juntos mesmo. Pode contar comigo. E testemunho mesmo, meu irmão, minha irmã, se você não vem no jiu-jitsu, eu não gosto de jiu-jitsu, não gosto de treinar, vem para interceder. Vem para orar, conhecer esses homens e mulheres e crianças que toda terça e quinta estão aqui conosco. Está crescendo, tem um número grande. Nós estamos até planejando, pastor, esses dias aí nós estamos conversando em ter um grupo para crianças, né? Eles também. Então um grupo ali com crianças. Provavelmente ano que vem nós teremos, porque tem um grupo muito grande de crianças. E todas as semanas a gente escuta testemunhos de pessoas que têm sido transformadas através da oração. Um testemunho muito recorrente aqui no jiu-jitsu são pessoas, homens lidando com depressão. Que através do jiu-jitsu, da prática esportiva, mas principalmente da oração. Tem um sensei, ele até estava aqui na quinta-feira, o Eric. Ele tem a academia dele, não é aqui, eu não sei onde que é, ele me cobra toda semana para ir lá conhecer, mas ele é fruto do trabalho daqui do jiu-jitsu, fruto das orações que nós fazemos aqui. Ele falou que, pastor, eu cheguei aqui depressivo, e resumindo a história, né? Hoje eu estou curado, hoje eu vivo de jiu-jitsu, graças às orações que são feitas aqui. A oração, meu irmão, minha irmã, comunitária é muito importante. Valdeci, ele falou hoje pela manhã, quando estava divulgando o a confraternização dos homens da igreja, sobre a gente ter tempo para orar junto, como homens. É importante nós orarmos juntos. Mas aqui, o apóstolo Paulo, além desse tempo de oração, o apóstolo Paulo está falando para que nós possamos nos lembrar
que Deus está envolvido em cada detalhe da nossa vida. Deus, Ele quer estar envolvido em todo o tempo da nossa vida, em tudo ser levado a Ele. Todas as coisas nós precisamos levar a Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus, acham assim: eu não vou levar esse problema para Deus. Oxe, como assim? Eu não quero incomodar Deus. Oxe, porque ainda não conhece a graça, não conhece o amor de Deus. Não conhece. Porque se conhecesse, todas as coisas levariam a Deus, desde as coisas grandes quanto das coisas pequenas. Desde as coisas que nós achamos muitas vezes insignificantes, ou até mesmo das coisas que nós achamos impossíveis. Todas essas coisas nós precisamos apresentar a Deus, porque Deus, Ele é a pessoa mais interessada, meu irmão, minha irmã, em fazer parte de todas as coisas das nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala para nós orarmos sem cessar, em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos convidando o tempo todo, lembrarmos que Deus está conosco, está envolvido, Ele quer agir em nosso favor em todo o tempo, em todo momento. Então, quando nós oramos sem cessar, seja levando um pedido, seja levando um lamento, mas também nós podemos orar agradecendo a Deus em todo o tempo, por todos os acontecimentos que acontecem. Nós podemos orar a Deus por todos os livramentos que nós temos, que nós nem sabemos. Eu costumo muito orar, essa é uma oração que eu sempre faço: Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu, que eu nem sei. Se eu cheguei em segurança aqui nessa noite, juntamente com a minha família, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o diabo ele não queria que eu estivesse aqui nessa noite. Assim como o diabo não queria que você estivesse aqui nessa noite. Então, se você chegou aqui em segurança, porque o Senhor já nos livrou e tem nos livrado constantemente. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Orar sem cessar, meu irmão, minha irmã, nos permite enxergar a presença de Deus em toda situação e abre espaço para a gratidão. Se eu sei que o tempo todo Deus está agindo em nosso favor, o tempo todo eu tenho que agradecer. É obrigado atrás de obrigado. É obrigado, Senhor, atrás de obrigado, porque o tempo todo, meu irmão, minha irmã, o Senhor cuidando de nós. Até o fôlego que nós respiramos, o ar que nós respiramos, isso é graça, é bondade de Deus. Então por isso que em todo tempo nós precisamos agradecer ao Senhor. E a última expressão nesse texto, ele fala: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. E esse é o ponto central desse texto. Nós devemos dar graças em tudo. E Paulo aqui, ele não escreve por todas as coisas dai graça. Não, ele não escreve isso, ele escreve em tudo dai graça. Isso significa que nós não precisamos agradecer pelo mal que nos acontece. Não é agradecer pelo mal, mas sim encontrar motivos para agradecer ao Senhor por meio das dificuldades. Eu não vou agradecer a Deus: Deus, obrigado pela enfermidade que o Senhor me deu. Oxe, primeiro que a gente não deu, né? Não é isso. Mas diante da enfermidade, eu preciso encontrar motivos para agradecer ao Senhor. E nós encontramos. Vimos o testemunho do Bob hoje, né? Fez questão de vir aqui nos agradecer. Agradecer a Deus. E aí ele vai testemunhando, ele vai contando, né, pastor? Que coisa incrível, como Deus foi agindo em cada situação, em cada circunstância, né, pastor? Que coisa maravilhosa. Agradecer pela equipe médica, agradecer pela oportunidade de testemunhar, agradecer a Deus pelo medicamento de alto custo. Por exemplo, tenho minha irmã, que ela tem esclerose múltipla, e ela toma um medicamento de alto custo, que seria impossível nós pagarmos. E eu agradeço a Deus pela essa provisão. É em meio à dificuldade, meu irmão, minha irmã, em meio a todas as circunstâncias, nós agradecemos ao Senhor. Agradecer a Deus pelo sustento. Nós não damos graças a Deus pela perda, quando nós perdemos alguém, mas nós agradecemos a Deus pelo consolo do Espírito Santo.
Eu costumo dizer, é um consolo que só quem experimentou sabe o que é. Sobrenatural. Sobrenatural. É aquele consolo que a gente fala assim, caramba, sem esse consolo eu não conseguiria seguir em frente. Sem esse consolo do Espírito Santo eu não conseguiria. Obrigado, Senhor, pelo esse consolo. A gratidão, meu irmão, minha irmã, em todas as circunstâncias, é uma maneira de demonstrar que a nossa confiança está no Senhor e não nas circunstâncias. Reconhecemos que Ele é soberano. E que mesmo quando não entendemos o porquê das situações, nós confiamos e sabemos que Ele é o melhor para nós. E Ele tem o melhor para nós. Para concluir, eu quero deixar algumas práticas, umas lições práticas para o nosso cotidiano. Coisas simples, mas porém profundas. Então, comece e termine o dia agradecendo a Deus. Se for possível, faça uma listinha. 3 coisas pelo qual você é grato. Pensa aí rapidinho agora. 3 coisas pelo qual você é grato ao Senhor. E esse exercício, ele treina a nossa mente, no nosso coração, para reconhecermos as bênçãos de Deus. Segunda dica que eu quero dar para vocês, prática, sim. Separe um tempo na sua vida, do seu dia, pode ser alguns minutos, que você não vai pedir nada, você apenas vai agradecer. Você terá um momento de oração para pedir. Eu não estou dizendo que não deva pedir, peça. Mas que você separe um momento do seu dia, agora eu só vou agradecer. Comece a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele já fez. E comece, como o pastor nos ensinou hoje pela manhã também, comece já a agradecer a Deus as coisas que Ele fará. Coisas que Ele já vai fazer. Pela fé, Deus, já agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor vai derramar na minha vida no ano de 2025. Eu sei que o Senhor fará coisas maravilhosas na minha vida, na minha família, na minha casa. Então já agradeça ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor pela sua presença na sua vida, constante. Agradeça ao Senhor. Talvez você também, a terceira dica que eu quero dar e última, faça um diário de gratidão. Escreva. Diário de Wesley, né? Faça um diáriozinho assim, escreva no celular, talvez você não quer escrever no papel, bloco de notas, né? Tem alguns blocos de notas, o que eu uso, por exemplo, eu gravo até áudio, em algumas situações que eu não consigo escrever, eu gravo o áudio, para mim não esquecer. Por quê? Porque eu costumo dizer que muito do que nós estamos vivendo hoje é fruto de orações que nós fizemos lá atrás. Fruto de oração que os nossos pais fizeram por nós. Eu lembro que minhas irmãs contam bastante isso sobre mim, porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir isso dos meus pais. Mas minhas irmãs contam que o sonho do meu pai era ter um filho homem, e que esse filho homem fosse servo do Senhor, que servisse ao Senhor. Esse era o sonho do meu pai. Eu creio hoje que era muito mais do que o sonho do meu pai. Meu pai apenas estava externalizando, expressando um desejo que estava no coração de Deus, que Deus colocou no coração dele. Então eu posso dizer para vocês que hoje eu sou fruto das orações do meu pai, do desejo que meu pai tinha diante do Senhor. Então o que eu vivo hoje é a concretização da oração, de uma resposta de oração. E muitas vezes nós esquecemos disso, porque a gente está reclamando às vezes por aquilo que nós pedimos para Deus. Então quando nós temos esse hábito de anotar, e depois revisitar aquilo que nós anotamos, a gente começa a ver a mão de Deus na nossa história. A mão do Senhor em toda a nossa história. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento,
Mas se eu fosse escrever um livro da minha vida, esse livro seria mais sobre Deus do que sobre mim. Mais sobre aquilo que Deus fez na minha vida do que aquilo que eu realizei. Então, quando a gente consegue escrever, a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar esse Deus que é fiel em todo o tempo, como nós cantamos. Um Deus que é fiel em todas as estações. Seja no verão, na primavera, seja no outono, ou seja nos dias de inverno. Deus, Ele é fiel. Então a gratidão, meu irmão, minha irmã, como estilo de vida, não é algo que vem naturalmente, não. Mas é uma escolha diária que nós fazemos. Quando nós decidimos viver gratos, mesmo em meio às dificuldades, expressamos nossa confiança em Deus e a nossa alegria nele. O texto de 1 Tessalonicenses, que nós lemos hoje, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, nos ensina que a gratidão é uma expressão prática de fé e um testemunho do que cremos sobre Deus. Você é grato ao Senhor? Você tem motivos para agradecer a Ele? Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos muito mais motivos, ou melhor dizendo, que possamos reconhecer, porque motivos o Senhor tem nos dado constantemente, mas que possamos reconhecer o cuidado, o amor de Deus e todos os motivos para agradecer. Amém? Amém? Quero orar com você neste momento. Feche seus olhos. Senhor, queremos te agradecer, porque o que seríamos de nós sem o Senhor? Diante de todas as coisas que o Senhor tem feito. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, podemos dizer coisas que nós nem merecíamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado constante. Nós somos gratos, infinitamente gratos ao Senhor, por todos os teus benefícios a nós, aos nossos familiares. Obrigado, Senhor. E que esse sentimento em nosso coração nunca falte. Que todos os dias possamos reconhecer o teu cuidado, o teu amor para conosco. E isso é uma expressão da nossa fé em Ti, um Deus que nós cremos, um Deus que nós servimos. Diferentemente de muitas pessoas pensam, nós não servimos um Deus mau, cruel, como nós aprendemos hoje pela manhã. Nós servimos um Deus bom, de infinita misericórdia. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Amor revelado na cruz do Calvário e que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Em teu nome nós oramos. Amém.